Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém, irmão? Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Amém. Nós estamos felizes com Jesus por estar aqui. Glória a Deus. É uma honra, né, muito grande nós estarmos aqui hoje. Quero louvar a Deus por essa igreja, pastor André. Quero louvar a Deus pela sua vida, estar aqui hoje. Fala que logo no início, né, que não tem outro lugar. Você escolheu o melhor lugar para estar, que é na casa do Senhor. A gente poderia estar em outros lugares, a gente poderia estar fazendo outras coisas, mas o nosso tempo aqui nesse lugar não é perco. Glória a Deus. O nosso tempo aqui nesse lugar é ganho. Aleluia. 1h30, 2 horas de culto para o Senhor não é nada, por tudo que Ele já fez na nossa vida e ainda há de fazer. Aleluia. Amém? Eu quero deixar a palavra de Deus para a sua vida. No livro de Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo, capítulo de número 3. Glória a Jesus, te adoramos, Senhor. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele se faz presente. Aleluia. Tem mais ou menos umas 12 pessoas aqui. Então, pastor, Deus está no negócio. Glória a Deus. Igreja cheia, às vezes, não é nem sinal de que Deus está nela. Às vezes nós vemos igreja muito cheia, mas às vezes Deus não está se manifestando ali. E desde o momento que eu cheguei nesse lugar aqui, que começou o período de oração, eu já recebi de Deus, eu já percebi a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Aleluia. Glória a E Deus. eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui diferente da forma que você chegou. Glória. Eu tenho certeza que se você chegou aqui precisando de alguma coisa de Deus, precisando sair daqui cheio, eu tenho certeza absoluta que Deus nessa noite Ele vai te encher. Glória a Deus. Quando você encontra no Êxodo capítulo de número 3, o versículo de número 2, e diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo 3: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Versículo 4: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Preciso só que você me empreste alguns minutos da sua atenção. Mas o que eu quero dizer aqui é que nesse livro do Êxodo existia um povo que estava cativo na mão de um rei. Existia um povo que estava aprisionado, sendo escravo, sendo maltratado em um lugar na mão do rei Faraó. Tem um povo aqui que está debaixo de uma promessa, pastor, mas até então essa promessa ainda não se cumpriu, porque elas estão em um lugar, estão sendo escravos do Egito, estão sendo maltratados naquele lugar,
recebeu. Glória a O texto vai dizer, capítulos antes do que nós vemos, que o povo sim está sendo maltratado. O povo sim está sendo escravizado. E Faraó vai perceber que o povo está crescendo, pastor. E Faraó tem medo de quê? Faraó tem medo do povo hebreu crescer e ser maior do que o povo egípcio e acabar tomando aquele lugar ali. E o que Faraó vai decretar naquele lugar? Com que mate todas as crianças recém-nascidas, para com que o povo não possa expandir e talvez dominar o Egito. Existia uma mulher que ela era crente, ali era crente. O seu filho, ela está no período de gestação, ela faz de tudo com que esconde, com que ela vem esconder a barriga, para não, o povo não perceber que ela está grávida. O tempo vai passando, e o que é que vai acontecendo? Aquele menino que ela está esperando nasce. Ela tenta esconder o menino até um certo ponto. Ela tenta esconder o menino até onde ela consegue. Só que chega um período que ela não consegue mais esconder o menino. Chega um período em que ela pensa assim: até aqui eu fiz. Daqui para frente, quando eu não consigo, quem vai esconder o menino é o Senhor. E o que ela faz? Ela prepara um cesto, coloca o menino, deixa o cesto todo ajeitadinho. Quando ela prepara esse cesto, ela vai colocar esse cesto diante do rio, para com que alguma coisa possa acontecer de bom com aquele menino. Porque qual é o desejo da sua mãe? É nunca ver o seu filho morto. É nunca ver o seu filho nas mãos de alguém que vai fazer o mal. Ela tem a convicção de, a partir do momento que ela colocou o cesto naquele rio, Deus vai fazer alguma coisa para proteger aquele menino. Preste atenção, quando ela está colocando o cesto naquele lugar, diz o texto que uma das filhas de Faraó vê o menino, pastor. Ela manda com que pegasse o menino. Parece que eu vejo a felicidade daquela mulher ao ver o menino lindo, ao ver o cesto lindo preparado, e ela acaba se interessando, se importando em proteger aquele garoto. Você já percebeu que quando alguém quer fazer o mal, Deus acaba usando estratégia para alguém fazer o bem? Enquanto tem pessoas que querem fazer o mal, também tem pessoas que querem fazer o bem. Ela pega aquele cesto, ela manda com que alguma das mulheres hebreias venha proteger, venha alimentar, venha cuidar daquele menino. E o que nos chama a atenção é
que a filha do rei vai colocar o nome daquele menino no carro de Moisés, porque ela vai lembrar do que aconteceu lá atrás e vai lembrar que o menino foi tirado das águas. Preste atenção. Só que Moisés era alguém que ele gostava das coisas da maneira correta. Moisés era alguém que gostava de fazer o certo. Moisés era alguém que não gostava de ver nada de errado. Tem um certo momento que Moisés está passeando pelo Egito e vê uma briga. Vê um hebreu brigando com um egípcio. E o egípcio estava batendo muito no hebreu. E o que Moisés faz? Moisés vai lá com a sua força, não querendo ver aquilo ali, mas acaba cometendo um assassinato. Ele vai matar o egípcio e logo depois ele esconde um corpo na areia do egípcio. No outro dia, Moisés está passeando no Egito e vê praticamente a mesma cena, só que agora ele vai ver dois hebreus brigando. E ele vai chamar a atenção daqueles homens, e um dos homens vai virar para ele e vai falar: você quer fazer conosco a mesma coisa que você fez com aquele egípcio ontem? Moisés ficou preocupado, porque ele sabia que se isso chegasse até o rei Faraó, ele poderia ser morto. E o que Moisés faz? Moisés corre dali e vai para um outro lugar. Quando Moisés está em outro lugar, ele vai se deparar com uma outra cena, irmão Carlos, que para Moisés aquilo ali não descia na sua garganta, ele tinha que tomar uma providência. E o que ele faz? Enquanto ele está ali, diz o texto que é em Mídia, ele vai encontrar algumas mulheres apanhando água para dar de beber ao seu arrebanho. Só que chegam alguns pastores e vêm impedir aquela mulher de pegar água naquele lugar. Moisés fala: não, para aí. Estava lá no Egito, estava vendo coisas erradas. Saí de lá, vim para cá e estou vendo coisas erradas. Eu não posso deixar isso acontecer. E o que Moisés faz? Moisés vai lá, pega, dá uma proteção, dá um suporte àquelas mulheres. E mesmo assim, mesmo os pastores impedindo daquelas mulheres pegar água naquele lugar, Moisés faz com que aquelas mulheres peguem água e levem para o seu arrebanho. Quando aquelas mulheres estão, pastor, chegando diante do seu pai, por nome de Jetro, aquelas mulheres, elas falam: olha, tem um homem, tinha alguns homens, alguns pastores que estavam tentando nos impedir de pegar água para o arrebanho, mas chegou um homem lá e nos ajudou, nos deu um suporte. E já não falei: cadê esse homem? Por que você não trouxe ele para cá para ficar conosco, para me apresentar? Diz o texto que Moisés chega até Jetro e Jetro dá uma das filhas dele para Moisés se casar. Moisés começa a trabalhar para o seu sogro. Moisés começa a fazer alguma coisa para o seu sogro. E agora é aqui que eu preciso que você entenda que quando Moisés está trabalhando para o teu sogro,
está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Capítulo de número 3. Quando de repente Moisés lhe depara com uma visão. Moisés vê algo de longe. Moisés aqui já não é mais um menino, Moisés aqui tem um entendimento. Moisés está vendo algo de longe. E o que é, pai, que Moisés está vendo de longe? Moisés está tendo uma visão que ele está vendo uma sarça. Só que o interessante é que Moisés está vendo uma sarça. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, ela pegava fogo, sim, mas ela não se consumia. A visão que Moisés está tendo é uma visão que não é normal de se acontecer. Por quê? Porque o fogo, quando queima alguma coisa, principalmente uma sarça, o fogo acaba consumindo aquilo que ele está queimando. Só que o que chamou a atenção de Moisés é que a sarça, ela não se consumia. Aí eu perguntei para Deus: por que, Deus? Que a sarça não se consome? Eu perguntei para Deus: por que, Deus? Que a sarça, ela não se queima, ela não vira cinza. Deus falou para mim, evangelista: porque o fogo que você está vendo aí não é qualquer fogo. O fogo que você está vendo aí não é o fogo que o homem coloca e é um período momentâneo, vai lá e se apaga. Não. O fogo que você está vendo aqui é um fogo que eu mesmo coloquei. É um fogo que vem de mim. É um fogo que o homem não pode apagar. E o que me chamou a atenção, que eu parei para prestar atenção, que realmente isso acontece. Porque o fogo que o homem coloca vai lá e logo se apaga. Mas o fogo que Deus coloca, ele permanece. Glória a Deus. O fogo que queima nessa sarça não é um fogo comum. O fogo que está queimando no meio dessa sarça é um fogo que vem de Deus. Glória. E qual é a diferença, Mike, do fogo que o homem coloca e do fogo que Deus coloca? A diferença é que o fogo que o homem coloca, se não tiver algo para dar substância, se não tiver algo para fazer com que o fogo continue, ele logo vai se apagar. Só que o fogo de Deus pode passar 1 ano. O fogo de Deus pode passar 2 anos, 3 anos, 10 anos. Se você permitir, ele permanece na sua vida. Glória a Deus. Se você permitir, ele permanece na sua casa. Se você permitir, ele permanece na sua família. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Se você permitir deixar o fogo de Deus, ainda continua queimando no seu coração. Glória a Deus. Olha só, chamou a atenção de Moisés. Moisés está tendo uma visão, pastor. Moisés está falando: peraí, por que aquela sarça ela não se consome? Eu estou aqui já tem um bom tempo e o que eu estou percebendo é algo diferente. É que ali tem um fogo diferente. É que ali tem algo que me chamou a atenção, porque o fogo de Deus é assim, ele chama a atenção. É por isso que você passa na rua, alguém fala: esse homem é diferente, essa mulher é diferente. Por quê? Porque dentro de você tem um fogo que Deus colocou que não se apaga. Glória a Deus. Tem algo que está chamando a atenção. Moisés fala assim: eu vou lá, porque eu quero ver isso de perto. Eu quero ter essa visão bem de pertinho. E eu quero ver o que está acontecendo. Sabe de uma coisa? Quando eu li isso daqui, eu falei assim: peraí. A visão que Moisés está tendo, ele está de longe.
fogo de Deus, ele atrai. Glória a Deus. O fogo do homem, ele pode afastar quem está perto. Não tem aquelas amizades que nós tínhamos no período que nós éramos no mundo, que por um momento acabamos afastando de nós. Eu não quero mais andar com ele porque agora ele é evangélico. Eu não quero mais andar com ele porque agora ele só fala de Deus. Eu não quero mais andar com ele porque agora ele só fala de Deus, só canta louvor, só anda para os lugares evangelizando, pregando, só anda de gravata. Esse fogo aí é o fogo que vem do diabo. E essa que é a diferença. Porque o fogo do diabo, ele afasta. O fogo do diabo você não vai ver união. Porque uma hora tá, outra hora não tá. No momento mais difícil que você acha que você pode contar, ele não vai te estender a mão. No momento que você precisa, você vai pedir ajuda. E quando você precisa, quem você mais precisou de alguma coisa não vai te ajudar. Só que olha só a diferença. A conexão de duas pessoas ou de duas coisas que têm a mesma visão, que têm o mesmo espírito, que têm a mesma convicção, é que quando duas coisas estão na mesma situação, ela não se afasta, ela atrai. É por isso que nós estamos aqui. Porque tem pessoas aqui, evangelista, que entrou com a mesma visão, que entrou com o mesmo propósito, que disse assim: eu não vou deixar o frio falar mais alto, eu não vou deixar meu cansaço diário falar mais alto, eu quero ir lá para me unir com a mesma brasa, com o mesmo fogo, que esse fogo me atrai, esse fogo me envolve. E é esse fogo que está aqui nessa noite. É o fogo que ao invés de afastar, ele une. É o fogo que ao invés de afastar, ele acaba atraindo. Então se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que você veio se unir no mesmo fogo. Glória a Deus. Aleluia. Talvez você falou assim: hoje eu não vou, mas o Espírito Santo falou: vai lá, porque é hoje que eu quero queimar o seu coração com esse mesmo fogo. Glória. Talvez você falou assim: eu estou desanimado, e o Espírito Santo de Deus falou: não, 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 é hoje que eu quero arder você com esse mesmo fogo, o mesmo fogo que estava na sarça. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: eu quero te queimar, eu quero te incendiar, eu quero fazer você sair daqui diferente. Glória a Deus. Aqui você encontra o que no mundo não encontra. Aqui você tem o que no mundo não tem. E o que é, Mike? É o mesmo fogo da sarça que está aqui nessa noite. E por isso que chamou a nossa atenção. E nós estamos aqui. Glória a Deus. Nessa noite o Espírito Santo queima os nossos corações. Glória a Deus. Nessa noite a palavra de Deus queima os nossos corações. Aleluia. Nessa noite esse fogo nos envolve, esse fogo nos queima. E por isso que eu vim, você veio aqui de pertinho para ver essa grande visão. Porque aqui nós encontramos um fogo. Porque aqui nós encontramos algo diferente que não se apaga. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, nada nesse mundo ele tem para nos oferecer de bom, irmãos. Nada. Quantas vezes eu já vivi nesse mundo, eu quebrava a cara com amizades, com pessoas, com prazeres momentâneos, com coisas que não convêm. Só que eu cheguei a um raciocínio, um pensamento
vida, que vai queimar, que vai incendiar e nunca vai se apagar, pastor. Glória a Deus. Aleluia. O momento, as coisas podem ser difíceis na sua vida, mas eu tenho certeza que esse fogo permanece. Às vezes você pode estar passando por luta, mas eu tenho certeza que esse fogo permanece. Às vezes você pode falar assim, eu já não aguento mais, mas pode ficar tranquilo que dentro da presença de Deus, esse fogo permanece. Glória a Deus. Aleluia. Evangelista, sabe qual é a diferença do fogo que o rei Nabucodonosor colocou no fogo de Deus? É que eu nunca vi o fogo do diabo queimar os servos dele. Agora eu já vi o fogo de Deus queimar o diabo. Por isso que Sadraque, Mesaque e Abednego estava na fornalha e o fogo não queimava. Olha a diferença do fogo. Porque o diabo fica doido, pastor. O diabo fala, eu já não sei mais o que fazer, eu já fiz de tudo, eu já toquei fogo, eu já coloquei a discórdia, eu já coloquei o disse-me-disse, eu não sei mais o que fazer, mas nada que eu faço lhe atinge. É porque ele ainda não entendeu que o fogo da sarça é diferente do fogo da fornalha. Por isso que aqueles três andavam para lá e para cá, mas não eram queimados. Porque eu nunca vi o diabo fazer alguma coisa com os servos dele e o diabo vencer. Não, você não vai ver isso. Deus nunca deixa os servos dele ser derrotados. Se é na sala, se é na fornalha, Deus estava lá. Se é no deserto, Deus estava lá. Se é na provação, Deus estava lá. Você lembra de quando os três, o evangelista falou aqui, estavam na sarça, ou melhor, estavam na fornalha. Entraram três, mas saíram quatro. Era Deus falando, no meio desse fogo aí que o rei mandou colocar, pode ficar tranquilo, porque o meu é mais forte. E o fogo que eu estou, no lugar que eu estou, fogo nenhum pode se prevalecer. Aleluia! Está difícil, eu sei, mas fica tranquilo, Deus está contigo. Está na luta, eu sei. Essas coisas que vêm acontecendo por aí é só para nos desanimar, mas Deus está contigo. Não tenha visões negativas, tenha visões positivas. Porque Deus te escolheu não foi para coisa de momento, foi para algo constante. Deus te escolheu não foi para algo que uma hora é, outra hora não é. Deus te escolheu para você se colocar de pé, ter posição e deixar esse fogo te consumir todos os dias, esse fogo te queimar todos os dias. Glória a Deus. Aonde Moisés está, pastor? Moisés está perto da sarça. Moisés está perto da sarça, porque o fogo lhe aproximou. Quem estava no fogo? Diz o texto que Deus quer falar com Moisés no meio daquela sarça. Deus quer aproximação. Deus quer comunicação com Moisés. E olha que Moisés vai ouvir. Quando Moisés chega perto da sarça, o texto diz, nós acabamos de ler, versículo por número 4: e vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, disse: Moisés, Moisés. Aí eu perguntei para o texto, pastor, eu perguntei para a Bíblia, por que Deus chamou o nome de Moisés por duas vezes?
interrogação. E Deus falou comigo: filho, sim, eu poderia chamar Moisés uma vez só, que eu tenho certeza que Moisés iria ouvir. Mas por que eu chamei o nome de Moisés 2 vezes? É porque primeiro eu chamei, depois eu confirmei a sua chamada. Porque Deus é assim: quando Ele nos chama, Ele confirma o nosso chamado. Então, se Deus te chamou, pode ficar tranquilo, rapaz, porque a sua chamada Ele já confirmou. Às vezes nós ficamos assim: será mesmo que Deus me chamou para isso? Será mesmo que Deus me chamou para aquilo? Será mesmo que Deus me chamou para louvar? Será mesmo que Deus me chamou para cantar? Deus me chamou para orar? Deus me chamou para interceder? Deus me chamou para limpar a igreja? Eu vim como profeta aqui nessa noite de dizer que Deus está confirmando a sua chamada aqui hoje. Porque foi para isso que Ele te trouxe aqui. E Deus está me usando para te dizer que hoje, nessa noite, Ele confirma aquilo que Ele te chamou. Glória a Deus. E se Deus te chamou, meu irmão, pode ficar tranquilo que você está chamado. As pessoas vão te desanimar, vão falar: você não tem um dom, você não presta para isso, isso não dá para você. Mas Deus nessa noite está me usando para te dizer: pode ficar tranquilo, porque a confirmação de Deus nessa noite é para a sua vida. Glória a Deus. E Ele está te dizendo que da mesma forma que Ele chamou Moisés para perto, Ele está te chamando também. Ele quer ver você pertinho. Ele quer ver você no meio do fogo. Ele quer confirmar a sua chamada, quer confirmar o seu ministério. Nessa noite Ele te envolve de uma forma diferente. Aleluia! Pode continuar cantando, pode continuar pregando, pode continuar profetizando que você está no caminho certo, pode continuar fazendo aquilo que Deus te chamou. Aleluia. Glória. Ah, meu Deus. Às vezes as pessoas vão fazer alguma coisa para nos parar, mas Deus está te falando: continua, permanece, porque eu confirmo o seu chamado. Você não vai parar, você não vai desistir. Eu estou nessa noite te envolvendo com a minha presença, te envolvendo, te chamando e falando para você continuar. Pode continuar pregando da mesma forma que você prega. Pode continuar cantando da mesma forma que você canta. Mas eu só sei fazer o básico, mas continua fazendo o básico. Mike, eu não sei direito orar. Mike, eu sei fazer só um pouquinho, mas faz um pouquinho para Ele. Porque lá na frente você vai ver, Moisés, o porquê eu te chamei para liderar o povo, para tirar o povo do cativeiro das mãos de Faraó. Aleluia. Aleluia. Saia daqui com essa palavra nessa noite. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você chegou aqui com pensamentos que só você e Deus sabe, mas eu estou aqui para poder dizer para você: não, 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 não. Não vai sair daqui da mesma forma que entrou, vai sair daqui envolvido e com a convicção que Deus te chamou. Glória a Deus. Assim, ó. Aleluia, assim, ó. Você pode se colocar de pé? Se coloca de pé, fecha os seus olhos.
Feche os seus olhos. E cante para Ele. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, chorar crescer. Eu sou teu, tu és meu. Você tem Deus na sua vida. Você tem Deus dentro de você. Você tem Deus no meio da sua caminhada, no seu ministério. Mostra para as pessoas que se você consegue, elas também podem conseguir. Mostra para as pessoas que Deus é na sua vida. Mostra para as pessoas que se Deus te transformou com o fogo dele, também pode transformar quem ainda não conhece esse fogo. Nós fomos chamados para incendiar. Nós fomos chamados para impactar. Nós fomos chamados para saquear o enfermo e mostrar para Satanás que o fogo de Deus arde mais e é bem melhor do que o fogo dele. É Deus. Espírito Santo, nessa noite, que o Senhor possa colocar todos os dias mais e mais, porque nós precisamos se envolver mais e mais da tua graça, porque nós precisamos se envolver mais e mais desse teu fogo. Espírito Santo, coloca em todas as manhãs o teu fogo sobre nós. Nos envolve, ó Pai amado, com o teu Espírito, porque, meu Deus, nós só queremos o Senhor, nós só queremos a tua presença, nós queremos estar pertinho de ti. Então, por isso, Pai, da mesma forma que o Senhor trouxe Moisés pertinho de ti naquela sarça, que nós possamos se achegar dia após dia perto do Senhor. Obrigado, meu Deus, porque nós temos nossos ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz todos os dias, se comunicar com o Senhor e ter intimidade contigo. Obrigado porque todos os dias o Senhor nos dá esse privilégio de sentir a tua graça, de sentir a tua presença. Grande é a dificuldade, mas nós estamos contigo, porque foi falado aqui, Pai, que a nossa vida aqui é passageira, porque para nada vale este mundo, porque nós estamos aqui só de passagem, mas o Senhor tem morada para nós, um lugar para nós eternamente. Obrigado, Pai amado, pelo carinho, obrigado por tudo, obrigado pelos livramentos, obrigado porque outra hora nós éramos escravos de Satanás, mas hoje nós somos libertos. Obrigado, Senhor, gratidão, nós te damos, esse culto é prestado a ti, todo louvor, toda adoração, todo aleluia, toda glória a Deus foi para o Senhor, e eu tenho a certeza que o Senhor recebeu. Aleluia. E obrigado também, Pai amado, por confirmar tudo aquilo que nesses últimos dias nós precisamos ouvir. O Senhor falou aqui em nossos corações aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Só você que recebeu essa palavra em nome de Jesus, você pode levantar as suas mãos e aplaudir bem forte em nome do Senhor. E sair daqui convicto que se Deus te chamou, você está chamado. Em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.